Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, quero cumprimentar o senhor Cascavel, dizer que sua presença aqui é de extrema importância para confirmar para o Brasil tudo que, de certa maneira, essa CPI tem apurado e revelado ao país. No seu caso, Vossa Senhoria esteve no Ministério praticamente no mesmo período que o general Pazuello, o mesmo que veio aqui a esta CPI para mentir aos brasileiros e, com isso, cometeu grave crime de falso testemunho. E, por ser general, manchou, com certeza, a imagem do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Primeiro, vamos esclarecer que o Pazuello foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro após a demissão de outros 2 ministros da Saúde que foram contrários às ações de Bolsonaro na condução da pandemia. E quero aqui dizer a Vossa Senhoria que, quando um governo, numa pandemia, tem que ampliar leitos de terapia intensiva, tem que ampliar serviços e começa a faltar oxigênio, como faltou em Manaus, faltar leitos para internação, ter que agir para assistir é porque as ações preventivas fundamentais no combate a uma pandemia falharam. E eu sei que o desempenho de Vossa Senhoria na condição de Relações Institucionais do Ministério da Saúde ajudou a muitos estados em momentos de grandes dificuldades. O senador Alessandro já o agradeceu. E eu também quero, em nome do povo de Sergipe, agradecer a interveniência de Vossa Senhoria para garantir que chegasse respiradores ao estado de Sergipe. Mas isso foi muito importante e eu quero agradecer publicamente aqui. O senhor atendeu um pedido nosso naquele momento, conversou com o governador e liberou mais de 100 respiradores para o estado de Sergipe, atendendo à demanda da população. Mas essa era a tarefa do senhor. Mas o que está em julgamento aqui não necessariamente é o senhor Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, mas sim o modo como o presidente e o governo como um todo agiu no combate à pandemia. E é preciso dizer que o Pazuello foi nomeado pelo ministro não para salvar e cuidar de vidas, mas sim ele foi plantado para calar o Ministério da Saúde e deixar correr solta a propaganda enganosa, a defesa da imunidade de rebanho, a busca pela ampliação do contágio, com um presidente que ia em público dizer que era uma gripezinha, o presidente que foi a público sem máscara, que aglomerou, o presidente que enfrentou governadores e prefeitos quando estes queriam restringir a circulação para diminuir o contágio, presidente que foi ao STF tentar impedir que governadores diminuísse a circulação de pessoas, presidente que proibiu, ou melhor, que vetou a lei que obrigava o uso de máscaras em ambientes públicos e privados. Então, esse presidente precisava de um ministro que não o confrontasse, porque o verdadeiro ministro da Saúde, até hoje, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele é o responsável pelas 560 mil mortes que tem no Brasil. E isso nós não podemos deixar de reafirmar todas as vezes que a gente estiver aqui nessa tribuna. No período em que ocupou o Ministério, de outubro de 2020 a março de 2021, o Pazuello, no período do Pazuello, foram cerca de 265 mil vidas perdidas, marcas de uma gestão que ainda reflete no atual momento da pandemia no Brasil,
que corresponde aí a mais da metade das mortes da pandemia. Imagine que se as medidas não farmacológicas tivessem sido adotadas, associadas ao trabalho de pessoas que dedicaram a sua vida no atendimento e no atendimento das demandas da assistência, nós poderíamos ter evitado mais de 300 mil mortes, hoje já medida e aferida por vários estudos que provam que mortes poderiam ter sido evitadas se medidas não farmacológicas fossem adotadas. Se houvesse uma condução, um interesse do governo e do principal agente público que assumiu o comando diretamente do Ministério da Saúde, que foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque ele disse para o Pazuello, e o Pazuello repetiu, um manda, o outro obedece, e o Pazuello, com essa frase, ele se autodenuncia, dizendo que ele está ali como apenas um preposto do presidente da República para cumprir determinadas tarefas. Eu quero aqui mostrar que o Pazuello, que esteve aqui nesta comissão por 2 vezes, mentiu pelo menos uma dúzia de vezes. Pazuello mentiu quando ele disse que não recebia ordens do presidente, quando todos assistimos publicamente ele boicotar a compra de vacinas do Butantan, depois de um pronunciamento público do presidente, que disse que não compraria, e ele foi lá e voltou atrás. Pazuello mentiu, de novo, quando disse que não negociou vacinas. E ele negociou vacinas fora da agenda oficial e por quase o triplo do preço. Bota o vídeo aí para mim, por favor. Comitiva liderada pelo John, é uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber esses 30 milhões. Isso já é suficiente para mostrar que ele mentiu quando disse que não fez nenhuma negociação paralela de compra de vacina. Também mentiu quando disse que, sobre o veto da Pfizer, que o ministro afirmou que órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União, deu orientação contrária à assinatura do contrato de compra de vacina da Pfizer. Após a declaração, o TCU publicou nota de esclarecimento dizendo que nenhum de seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer. Pazuello mentiu quando disse que foi alertado sobre a crise de oxigênio em Manaus no dia 10/1. Há registros que comprovam que Pazuello e o Ministério da Saúde sabiam do colapso no sistema de saúde de Manaus antes da crise se instalar. O general Pazuello mentiu quando falou: não foram perdidos testes para a detecção de Covid. Cerca de 7 milhões de testes ficaram armazenados e perderam o prazo de validade. Por que o Ministério da Saúde deixou tantos testes se perderem, sabendo que a testagem poderia orientar as ações de prevenção e controle? É muito simples, porque, senhor relator, senhor presidente, o presidente da República tinha como política no combate à pandemia, na verdade, a expansão do contágio e a defesa da cloroquina. O senhor Pazuello também mentiu quando disse que não participou da divulgação do aplicativo Tratikov.
A palavra Tratikov nunca entrou, a plataforma Tratikov nunca entrou em operação, disse ele. O aplicativo foi lançado pelo Ministério da Saúde no dia 11 de janeiro, durante evento em Manaus. O lançamento da plataforma foi noticiado na TV Brasil e utilizado em Manaus, fazendo daquela cidade, senhor relator, uma experiência científica macabra com seres humanos. Enquanto as pessoas morriam porque estavam contaminadas, como foi dito aqui, contaminadas pela ação de agentes ligados ao governo, agentes de outros poderes, pessoas com influência que foram lá para boicotar as medidas de isolamento impostas pelo governador, que voltou atrás e que se alastrou a epidemia, e ao se alastrar a epidemia, o que foi que eles fizeram? Levaram Tratikov e cloroquina para poder testar em massa, para saber a eficácia do medicamento. Isso é testes em seres humanos. A gente só viu isso com aqueles que o Bolsonaro recebeu, aqueles do regime nazista, que Vossa Excelência, senhor presidente, aqui nessa comissão falou que foi recebida pelo presidente da República. A gente só viu isso naquele regime, naquele momento. A doutora Mayra, ela é responsável e ela deve ser responsabilizada por esse crime de experimento em seres humanos. Sobre a cloroquina, o ex-ministro Pazuello disse que não promoveu o uso da cloroquina. Mentiu de novo. Na condução do Ministério da Saúde, Pazuello autorizou campanhas de desinformação. Empresas foram beneficiadas com a produção da cloroquina, ficaram gigantes às custas de uma mentira que levou milhares de brasileiros à morte. Porque enquanto o presidente estimulava o contágio, ele passava a ideia de que a população estaria protegida se tomasse a cloroquina. E muitos brasileiros que tomaram cloroquina tiveram a sua vida perdida por acreditar num presidente que não teve nenhum compromisso com a defesa da vida, descumprindo o grande juramento que é preservar a vida do povo brasileiro. Eu queria fazer uma única pergunta ao senhor Cascavel. Vossa Senhoria participou de alguma reunião com o gabinete paralelo anti-vacinas, com a doutora Anísia Yamaguchi, com o Carlos Wizard, com o Arthur Weintraub e o Paulo Zanotto? Sim ou não? Não. Por falar nisso, recentemente o deputado Luiz Miranda falou que Pazuello sofreu pressão do presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, sobre tirar o Pazuello da cadeira de ministro. Pazuello dividiu essa angústia com o senhor? Não. Agora vejam, o foco desta tragédia sanitária e humanitária está nas ordens dadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Dia após dia, ouvimos testemunhas que operaram, que manipularam, que esconderam a verdade, e tudo isso para proteger, que não é o caso de Vossa Excelência hoje aqui, para proteger um presidente que zomba da cara do brasileiro, dos brasileiros, e que desqualifica instituições e esta CPI. Na verdade, Bolsonaro é o grande responsável por essa catástrofe sanitária que se abate sobre o Brasil e sobre o genocídio de uma população indefesa que acreditou no seu presidente como sendo uma referência. E por esse crime ele deverá ser responsabilizado e pagar quando puder responder processo no momento em que deixar a presidência da República. Senhor presidente, muito obrigado.